Não, Raniele. Exatamente, a fala do presidente norte-americano veio logo após a declaração final dos países que estão participando da reunião do BRICS aqui no Brasil, em que eles defendem as transações comerciais com uma moeda alternativa ao dólar, para fortalecimento do bloco econômico. Eles também criticam o unilateralismo e o protecionismo econômico, em referência às taxas tarifárias que Donald Trump vem impondo aos países. O bloco também disse que as medidas protecionistas são inconsistentes com a Organização Mundial do Comércio e defenderam apoio ao sistema multilateral. Por causa disso, Trump disse que iria taxar a todos os países que se aliarem às políticas anti-americanas do BRICS. Essa sobretaxação, na verdade, seria de 10%, e de acordo com Trump, sem exceção. Vamos ver aí um trecho da fala do presidente Lula em que ele critica esse unilateralismo. Temos aí, Nájila? Não temos, Raniele. Então você sintetiza para nós aí o que o Lula falou do unilateralismo, por favor. Bom, o presidente da República, eu até coloquei aqui a fala dele, ele disse que tanto o negacionismo quanto o unilateralismo estão corroendo avanços do passado e sabotando o futuro. E citou vários problemas que esses países, no caso, estão à mercê, como, por exemplo, o aquecimento global, e citou outros eventos para discutir a situação do clima, como a conferência de Nice, que ele participou, falando sobre a situação dos oceanos, e também o Acordo de Paris, que já se passou uma década e até agora não houve nenhum tipo de acordo para o pagamento desses países. E os mais prejudicados seriam os países emergentes, exatamente os que fazem parte desse bloco. Vamos ver aí, então, a fala do presidente. Vamos lá. Hoje, o negacionismo e o unilateralismo estão corroendo avanços do passado e sabotando o nosso futuro. O aquecimento global ocorre em ritmo mais acelerado do que o previsto. As florestas tropicais estão sendo empurradas para seu ponto de não retorno. A conferência de Nice, há poucas semanas, deixou claro que o oceano está febril. Uma década após o Acordo de Paris, faltam recursos para a transição justa e planejada, essencial para a construção de um novo ciclo de prosperidade. Os países em desenvolvimento serão os mais impactados por perdas e danos. São também os que menos dispõem de meios para arcar com a mitigação e adaptação. A porta-voz do governo chinês, Mao Ning, no início da segunda-feira na China, porque agora já lá é terça-feira, disse que a China não tem nenhum país como alvo para prejudicar nessas relações comerciais como ocorrem no BRICS, e que esse bloco econômico é importante para os mercados emergentes. Também disse que a cooperação é recíproca, no ganha-ganha, que é uma expressão que eles gostam muito de utilizar, e que não há vencedores em guerras tarifárias e o protecionismo não leva a lugar nenhum. Foram alguns dos pontos que ela expôs no início dessa segunda-feira. Aqui no Brasil, a interpretação, sobretudo aqui no Palácio do Planalto, é que essa fala de Donald Trump, se vier mesmo a ocorrer, pode favorecer o multilateralismo, que é o que o presidente da República defende, uma vez que, se por acaso os Estados Unidos vier a taxar os países do BRICS, que atualmente são 11 membros, mais os que fazem parte, os 11 titulares, mais os outros membros, vai fortalecer as relações comerciais entre os países e aí fortalecendo também e abrindo essa possibilidade dessa nova moeda. A gente lembra que em janeiro e em fevereiro, Trump já havia ameaçado a taxar 100% os países do BRICS, mas isso não aconteceu. O fato é, os BRICS representam 50%, com a entrada da Indonésia, 50% da população mundial.
E aí, claro, isso assusta os Estados Unidos. E do ponto de vista econômico, mais ainda, a presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, falou mais uma vez em uma possibilidade, não agora, para o futuro, de que as nações do BRICS transacionem nas próprias moedas e não usando o dólar como lastro. E isso é um tema sensibilíssimo aos Estados Unidos, que querem ouvir tudo, menos isso. Eles não aceitam, porque a moeda dólar, ela é a moeda do planeta. Então, eles não aceitam que qualquer país se subleve contra isso. Nesses pontos nevrálgicos está a discordância do Trump com os BRICS e é a raiz dessas ameaças ali. Para que o ouvinte, telespectador, possa entender, quando a moeda de lastro mundial é o dólar, isso permite aos Estados Unidos emitirem moeda indefinidamente. Eles podem fabricar dinheiro a seu bel prazer. E isso não vai resultar em nenhuma perda para eles. Por quê? Porque como eles lastreiam todas as transações mundiais, então quando você ameaça colocar a moeda, o rublo russo ou o iene chinês, isso vai significar para os Estados Unidos um limite para a emissão de moeda, o que para a economia deles vai ser ruinoso. Além disso, o Trump contava que o aliado dele nos BRICS, o Vladimir Putin, iria servir ali como um muro de contenção para os BRICS. Lê do engano, os russos pensam neles primeiros e pensam no bloco. Os russos, por enquanto, não estão traindo o bloco, estão do lado dos outros integrantes dos BRICS e não defendendo o interesse americano. Embora os BRICS não sejam um bloco tão homogêneo assim, né? Não, tem de Irã, que entrou agora também, a África do Sul. Não é homogêneo, mas tanto que essa carta final, ela é muito superficial, né? Não tem ali posições muito fortes e firmes, mas amedronta os americanos, Franci. Sim, Amadeu, porque eu vejo que é um grupo disposto nesse multilateralismo que o presidente Lula defende. E num cenário de grande instabilidade econômica, que se tem um presidente dos Estados Unidos que lança ali uma série de medidas que atentam contra outras nações e contra o comércio mundial em si, como essas tarifas que, vez ou outra, ele vai e volta, diz que vai tarifar mais 10%, depois volta atrás, depois faz um acordo. Essa instabilidade também prejudica as nações emergentes. E é nisso que os países do BRICS, eles buscam se fortalecer ainda mais, para buscar essa estabilidade, ganhar força no cenário geopolítico, porque quando você lembra o que era o bloco do BRICS há uma década, você vê o quão esse grupo cresceu e o quão ele vem marcando presença nesse cenário econômico mundial. E o Trump, ele está correto de estar preocupado, porque é um grupo que eu não vejo ainda com um freio nesse crescimento, Amadeu. Vamos agora.